Bom, eu vou começar agora a comentar um pouquinho sobre cada um dos filossilicatos da fração argila. Eu não vou falar sobre todos, mas eu vou falar sobre aqueles que são mais comuns. E a gente vai começar conversando sobre a vermiculita. A vermiculita é um mineral que pode ter substituição isomórfica tanto na lâmina tetraedral como na lâmina octaedral. Então a gente tem alguns tipos de vermiculita que tem substituição nas duas lâminas, né? Mas ela sempre vai ter substituição na lâmina tetraedral, tá? Então veja que a vermiculita trioctaedral ela tem substituição somente na lâmina tetraedral, enquanto a dioctaedral ela tem substituição na lâmina tetraedral e na lâmina octaedral também, certo? Essa substituição isomórfica, ela vai acontecer, né, na lâmina tetraedral com a substituição do silício pelo alumínio e na octaedral do alumínio por ferro 2 ou por magnésio 2, certo? Nas vermiculitas dioctaedrais, né, como a gente comentou, nas trioctaedrais a gente não tem substituição nas lâminas octaedrais. E para neutralizar, gente, essa carga que é gerada na estrutura, a gente vai ter cátions na entrecamada, né? E algumas moléculas de água também. E esses cátions, porque esses cátions, na grande maioria das vezes, são cátions hidratados. Então, da mesma forma que a gente viu lá na aula química antes da química do solo, que esses elementos químicos têm moléculas de água em volta deles, esses cátions aqui na entrecamada vão ter moléculas de água em volta deles, né? Salvo algumas exceções que a gente já vai comentar daqui a pouco, certo? Então, neutralizando esses cátions, vem para neutralizar a carga que é gerada aqui na estrutura, né, na lâmina 2 para 1. A distância entre uma camada 2 para 1 e a entrecamada, né, ela é um fator que a gente avalia nesses minerais. No caso da vermiculita é fixo, né, é 1,4, porque a vermiculita é um mineral não expansível, né? Essa distância aqui, ela não muda, certo? Por que que ela não muda? Porque é um mineral que tem uma quantidade elevada de carga de substituição isomórfica, sendo neutralizada por esses cátions na entrecamada. E quanto mais cátions a gente tem na entrecamada, mais essa estrutura vai se manter unida, né? A superfície específica varia de 600 a 800, e aonde está essa superfície específica? Está aqui, né? E aqui nessa entrecamada também. Quanto mais superfície específica, maior tende a ser a retenção do mineral, né? E uma CTC aí que varia de 120 até 150 centimol de carga por quilo, uma CTC bastante elevada, né? Por quilo aqui, no caso, é por quilo de argila, tá? Bom, e um último comentário é que os minerais, os elementos químicos que podem ser encontrados na entrecamada, eles variam, né? Então a gente pode encontrar cálcio, magnésio, potássio, né? Mas a gente pode encontrar também é, sódio, a gente pode encontrar amônio, né? Quando a gente tem na vermiculita íons potássio ou íons amônio na entrecamada, a gente pode ter um colapsamento dessa estrutura. E isso vai fazer com que as moléculas de água de hidratação desses elementos elas sejam perdidas, né? Às vezes, por que isso acontece? Às vezes a camada 2 para 1 ela tem tanta carga, né? Principalmente quando essa carga está na lâmina tetraedral, que é o caso da vermiculita, né? A gente tem carga e a gente tem uma carga muito próxima da entrecamada. Então, a força dessa carga ela vai ser maior do que a energia de hidratação de alguns cátions, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no potássio e no amônio, a energia de hidratação nesses cátions é menor do que nos cátions hidratados cálcio, magnésio e sódio, né? Essas íons aqui, eles conseguem ter mais moléculas de água de coordenação, né? Mais moléculas de água em volta do íon do que esses cátions aqui, né? Bom, a gente viu então, né, que na vermiculita a gente sempre vai ter carga na lâmina tetraedral e a gente pode ter carga na lâmina octaedral, mas a gente sempre vai ter carga na lâmina tetraedral. Então, a distância entre o íon e a carga é pequena, porque a carga está sendo gerada na lâmina tetraedral. Isso faz com que a força de atração entre a camada e o íon seja maior, né? E essa força de atração é maior do que a energia de hidratação de alguns cátions, do que os cátions potássio, do que os cátions amônio, né? Isso vai causar a desidratação desses íons. E qual que é a consequência prática para nós agrônomos disso?
A consequência prática é que nesse mineral, esses elementos químicos, eles não vão ficar de forma trocável quando eles estão aí na entrecamada, né? Esses íons que não estão na forma, que estão perdendo essa água de hidratação, eles não vão estar disponíveis para a planta. E além disso, as cargas negativas da estrutura que estão colapsadas, né, formando essa ligação com potássio ou com amônio, que perderam a água de hidratação, elas vão ser bloqueadas. Então, esse processo ele vai reduzir um pouco, né, a CTC do mineral e ele também vai reduzir a disponibilidade dos íons potássio e dos íons amônio. Então, a gente diz que nas vermiculitas existe um fenômeno de fixação de potássio ou de fixação de amônio, né? Da mesma forma como a gente fala em fixação de fósforo nos óxidos, a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Nesses minerais, nas vermiculitas, a gente fala em fixação de potássio e fixação de amônio, né? Quer dizer, às vezes a gente faz uma adubação com potássio e com amônio, e se esses elementos entrarem aí nessa entrecamada da vermiculita, pode acontecer esse processo de perda das águas de hidratação, e aí uma ligação muito forte sendo estabelecida, né, entre o mineral e esses íons, reduzindo então a disponibilidade desses nutrientes para a planta, quando a gente tem a presença desses minerais no solo. Bom, eu vou comentar um pouquinho agora sobre as esmectitas, né? A gente tem tipos diferentes de esmectitas. Algumas esmectitas, elas vão ter carga somente na lâmina octaedral, como é o caso da montimorilonita, né? Isso então já deixa a carga mais longe da entrecamada. Isso dificulta o estabelecimento de ligações mais fortes, né? Então, como a gente viu lá na vermiculita, com potássio e com amônio, as vermiculitas podem fazer ligações do tipo ligação de esfera interna. O que é a ligação de esfera interna? É quando o cátion ele perde a água de hidratação dele, né? Ele perde aquelas águas, as moléculas de água que estão em volta dele e se estabelece uma ligação direta, né? Não precisa perder todas, basta que seja estabelecida uma ligação direta entre a carga que está aqui, né, e o cátion que está na entrecamada. Como a gente, na montimorilonita, a carga está sendo gerada aqui no meio do mineral, não tem como estabelecer uma ligação de esfera interna com os cátions da entrecamada, né? A gente vai ter uma ligação do tipo ligação de esfera externa. O que significa? A carga negativa vai atrair íons de carga positiva por diferença de carga, né? Mas a gente não tem a formação de ligação de esfera interna, a gente não tem a formação de ligações covalentes aqui na montimorilonita, né? Por conta desse distanciamento aí das cargas, né? Observem que a carga é menor, né, do que a gente viu aqui para vermiculita, a quantidade de carga é menor, né? São expansíveis, então, diferentemente da vermiculita, são minerais expansíveis, porque a gente tem uma quantidade menor de carga na estrutura, né, na camada 2 para 1, logo a gente vai ter uma menor quantidade de cátions na entrecamada, né? Isso vai fazer com que essas estruturas sejam unidas com uma força menor e elas fiquem suscetíveis aí à entrada de água. Então, a esmectita é um mineral que pode ter a entrada e a saída de água na entrecamada. Quando a água entra, expande. Quando a água sai, as camadas 2 para 1 se aproximam e essa argila então se contrai. É como se a argila engordasse, inchasse, né, quando tem água, e quando não tem, ela murchasse, ela emagrecesse, tá? Vamos fazer essa analogia assim. A substituição isomórfica na esmectita, ela pode acontecer na lâmina octaedral, como no caso da montimorilonita, né? Então, aqui no caso da montimorilonita, que é a mais comum, a gente tem aí substituição isomórfica na lâmina octaedral, substituição de alumínio por ferro 2 ou por magnésio, né? E a gente tem também aquelas esmectitas que a substituição isomórfica vai acontecer principalmente na lâmina tetraedral, né? Que é o caso aqui da bedelita, da nontronita e da sapronita, tá? Então, é variável com o tipo de esmectita, mas elas têm menor substituição isomórfica do que a gente viu
para vermiculita de qualquer forma. Então a gente tem menos carga aqui e, portanto, a gente tem menos cátions na entrecamada do mineral, né? Na morilonita, gente, é muito comum que o cátion da entrecamada seja o sódio, tá? Mas pode ser outro também. Mas é usual que seja o sódio. A superfície específica, ela varia de 60 a 80, sendo que mais de 80% é em função da camada interna desse mineral. Então, essa superfície interna, ela tem uma importância muito grande em termos de retenção de água, em termos de retenção de nutrientes nas esmectitas. Ela vai ter uma CTC que é um pouco mais baixa do que a gente viu para vermiculita, mas ainda é uma CTC bastante elevada, né? Então, 80 aí a 120 centimol de carga por quilo dessa argila. É uma CTC ainda bastante elevada. Além do impacto, né, que isso que a gente está comentando tem na questão química do solo, então a gente viu aí que a gente vai ter mais carga, né, nesses minerais 2 para 1, embora a gente tenha menos na esmectita do que na vermiculita. Isso vai fazer com que a gente tenha uma retenção mais alta de cátions, né? Mas a questão é que esses processos eles têm implicações físicas também. Então, no caso da esmectita, como a gente tem menor quantidade de carga na estrutura e a gente tem menos cátions na entrecamada, esse mineral é um mineral expansível. Então, ele pode, quando tem água, expandir e quando não tem água, se contrair. E isso vai gerar um efeito físico no solo, tá? Então, observem aqui, esse aqui é um solo que é conhecido como vertissolo. Né? O vertissolo é um solo que o que a gente encontra na fração argila dele, claro, a gente pode ter vários minerais, né? Mas a gente tem quantidades expressivas de esmectita. E as esmectitas, quando elas estão em condição de um clima mais seco, elas vão se contrair. E a gente vai ter a formação dessas rachaduras no solo, desses espaços que estão vazios, porque a esmectita está contraída, né? Ao contrário, quando essa esmectita expande, quando tem muita água, ela vai inchar. E isso pode levar a uma falta de espaço, vamos falar assim, no solo, que vai levar à formação dessas estruturas aqui, que são chamadas de relevo julgai, né? Essas macroestruturas, porque é o que a gente está vendo aqui no solo, tá vendo? Então, quer dizer, ela se expandiu tanto que fez com que tenha um certo levantamento de terra aí, né? E dentro do solo, na camada subsuperficial, a gente tem a formação de estruturas que são chamadas estruturas cuneiformes, né? Eu tô mostrando aqui no detalhe, segurando na mão, o detalhe de uma estrutura cuneiforme. Por que que isso acontece? Quando a esmectita ela começa a expandir, lá na subsuperfície, elas começam a pressionar o solo que está do lado. Então a gente vai ter camadas como que empurrando mesmo, né? O solo que está do lado e vai formando esse tipo de formato, né? Se a gente pegar o encaixe desse agregado aqui, provavelmente ele vai ter essa saliência, né? Que está fazendo essa cavidade aqui nessa estrutura, né? Então, só para vocês começarem a perceber, não se preocupem com o nome do solo, não se preocupem em entender muito bem essas fendas, a gente tem uma aula só para conversar sobre esse tipo de processo. O que eu quero que vocês observem é o efeito físico, né, que todo esse processo vai gerar no solo. Então, não é só uma questão química de quantidade de nutrientes que vão estar sendo retidos, é uma questão física também. E é uma questão física bastante complicada, né? Não é fácil para a gente manejar solos que têm essa tendência de se contrair e de se expandir. Isso para a raiz da planta pode ser um grande problema, né? E a gente precisa tomar bastante cuidado no manejo de irrigação desses solos, né? Mas isso é assunto para um pouco mais à frente da disciplina. Bom, então, né, continuando a comentar um pouquinho aí sobre as esmectitas, é importante a gente lembrar que na mica, né, que é um mineral primário, a força de atração entre o potássio e as camadas do mineral, ela é alta, né? Porque a gente já comentou que tem muita carga, né? Na vermiculita tem muita carga, na mica tem mais carga ainda nas camadas 2 para 1. Então a gente vai ter uma força de atração maior que vai levar a esse colapsamento, né? E o potássio ele não fica de forma trocável, né? Na multimorilonita, a gente já comentou isso, a carga ela é originada na lâmina octaedral. Então, essa distância vai fazer com que
mesmo a gente tendo potássio na entrecamada, não vai ter esse colapsamento, né, da estrutura. E então os cátions vão permanecer hidratados e vão permanecer trocáveis e disponíveis para a planta, né? Porque, de novo, né, só relembrando, porque a força de atração dessa carga que vai estar na camada 2 para 1 é menor do que a energia de hidratação do cátion. Lá na vermiculita a gente falou exatamente o contrário. Quando a gente tem potássio na entrecamada, a carga negativa que é gerada na lâmina tetraedral, ela é maior, a força dessa carga ela é maior do que a energia de hidratação do potássio. Aqui no caso da esmectita é o contrário, né? A força dessa carga que está na camada 2 para 1, ela é menor do que a energia de hidratação do potássio, e por isso o potássio fica sim disponível para a planta, ele fica trocável no caso daqueles solos que têm teores mais elevados de esmectita, tá? Bom, nós vamos comentar agora sobre os caulins, né, que é a classe onde vão estar as caulinitas. São minerais de argila do tipo 1 para 1 e não 2 para 1. Então eu vou ter aqui uma camada tetraedral e uma lâmina tetraedral e uma lâmina octaedral, né? E essas lâminas tetraedrais são unidas, né, à lâmina octaedral pelo compartilhamento de átomos de oxigênio, igual da mesma forma, né, que a gente viu para os minerais 2 para 1, porém a gente não vai ter uma outra camada tetraedral aqui fazendo compartilhamento direto. O que, que vai acontecer? A gente vai ter esses oxigênios aqui atraindo um H+, então a gente vai ter hidroxilas aqui, e essas hidroxilas, elas vão fazer ligações do tipo a ligação de hidrogênio, né, com os tetraedros que estão aqui embaixo. Lembrando que as ligações de hidrogênio são ligações mais fortes, né, não tão fortes quanto uma ligação covalente. Então, a força de atração que a gente tem entre esses átomos aqui, olha, é menor do que a força de atração que a gente tem aqui. Por quê? Porque aqui eu vou ter alumínio e silício compartilhando esses átomos de oxigênio, né? Por ligação covalente. A gente tem uma certa covalência aqui nessa ligação. Enquanto aqui não, né? É uma ligação intermolecular, não é mais uma ligação intramolecular, não é uma ligação dentro da molécula, uma ligação intermolecular. Mas também é uma ligação das ligações intermoleculares, é a ligação mais forte que a gente tem. E é por isso que eu não vou ter a entrada de cátions na entrecamada desse mineral, né? Então, eu tenho a entrecamada, né? A entrecamada existe, porém eu não tenho cátions aqui, né? Eu vou ter só estruturas 1 para 1 sendo ligadas a estruturas 1 para 1. É aquele caso que eu comentei anteriormente das bolachas. Se a gente tirar uma parte, né, da bolacha, duas bolachas recheadas e um recheio, se eu tirar uma parte, o recheio vai grudar mais na bolacha de baixo. E aí a gente não tem a entrada de cátions nessa entrecamada, tá? Eu não tenho também nesse mineral a substituição isomórfica, gerando cargas nele, tá? O processo de geração de cargas nesses minerais é diferente, a gente vai comentar sobre eles daqui a pouco. Então, só para a gente ver, né, a questão das cargas, não tem carga nessa estrutura. O espaço, quando a gente contabiliza a camada 1 para 1 mais a entrecamada é de 0,7 nanômetros, né? É um mineral não expansível, então é um mineral mais rígido. Né? Essa distância pode variar dentro dos caulins. A caulinita é 0,7, mas se a gente fosse ver, né, a aloesita é 1, porque a aloesita tem a entrada de moléculas de água aqui, tá? Gente, só fazer um comentário. Essa entrada dessas moléculas de água, ela tem muito mais a ver com a condição de formação da aloesita do que com a propriedade dos caulins, né? Não é comum essa entrada de água, aqui na caulinita não acontece, não é fácil ter essa entrada de água por conta dessas ligações de hidrogênio que a gente tem bloqueando essa entrecamada aqui, tá? Isso acontece na aloesita porque realmente ela é formada numa condição onde realmente fica favorecida aí o processo de entrada de água na entrecamada do mineral, certo? A gente vai ter o silício como cátion, né, na lâmina tetraedral e o alumínio como cátion na lâmina octaedral. Então, o tipo de lâmina octaedral é o tipo de lâmina dioctaedral, tá?
é uma lâmina octaedral do tipo dioctaedral. A gente não tem cátions na entrecamada, no caso da aloesita a gente pode ter água, né? A superfície específica é muito menor, né? Vou só voltar um pouquinho para a gente olhar os valores aqui, olha, 600 a 800. E a gente cai aqui para 10 a 20. Por que essa queda tão acentuada na superfície específica? Porque eu tô com a entrecamada bloqueada. Gente, de novo, qual que é a importância prática disso? Eu vou ter menos área para retenção de cátions. Então, quando a argila do meu solo é caulinita, a quantidade de carga que eu vou conseguir reter é menor, a quantidade de íons que eu vou conseguir reter, íons de carga positiva, é muito menor, né? A CTC dela também é muito menor. Eu não tenho processo de substituição isomórfica, né, nesse mineral. Isso é um fator que vai fazer com que eu reduza muito a quantidade de carga, né? E a carga nesse mineral é formada por protonação e desprotonação. São cargas dependentes dos valores de pH do solo, tá? Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso agora. Como é o processo de geração de cargas nas caulinitas, como que é o processo de geração de cargas nos óxidos. Mas para a gente poder entender e falar sobre isso, a gente precisa discutir primeiro o conceito de ponto de carga zero de um mineral. O que é o ponto de carga zero do mineral? Gente, o ponto de carga zero é um valor de pH do solo, né? O que é o valor de pH do solo? O valor de pH do solo, ele mede a concentração de íons H+, né? Quando a gente fala em pH, eu estou falando do potencial hidrogeniônico. E ele é dado, né, pelo log de 1 sobre a concentração de H+. Por que a gente expressa a concentração de H+ dessa forma? Porque ela é uma concentração muito baixa. E para eu não ficar falando em valores do tipo 0,00000 alguma coisa, né? O que a gente faz? A gente expressa isso em base log, tá? Só que observem que o pH é uma relação inversa, né? Quanto mais elevado é o valor de pH, significa menos H+. Por quê? Porque é uma relação inversa, né? pH é o log de 1 sobre a concentração de H+. Então, quanto mais alto é o valor de pH, como o H+ está no denominador, menor é a concentração de H+. Ao contrário, quanto mais baixo for o valor de pH, significa mais H+, tá? Então, esses minerais que têm a carga dependente do valor de pH, eles têm o que a gente chama de ponto de carga zero. Então, um valor que é nada mais do que um valor de pH do solo, no qual aquele mineral específico está com carga zero. E aí eu quero que vocês comparem, né, a caulinita com os outros, com os óxidos de ferro e com a matéria orgânica, né? A matéria orgânica também vai ter carga gerada pelo processo de protonação e desprotonação, né? Só que o valor de PCZ é muito baixo, né? Menos de 2. A caulinita 3,5 e os óxidos têm valores de PCZ um pouco mais elevados, né? Bom, qual que é a importância e como que essas cargas são geradas? Vamos entender um pouquinho isso, tá? Então, o PCZ é o valor no qual a carga daquele mineral é zero. Então, vamos pegar o caso desse óxido de ferro aqui, onde ele está nesse momento, né? Vamos pensar só nessas hidroxilas aqui, onde ele está nesse momento sem carga. Por quê? Porque todos os lugares, todos os oxigênios que têm carga negativa e que poderiam reter cátions, eles estão com H+. Esse momento onde eu tenho todos os oxigênios com H+, é exatamente o valor de PCZ. Quer dizer, nesse momento aqui, olha, nessa concentração de H+, vai estar sem carga. Por quê? Porque oxigênio e hidrogênio fazem ligação covalente, né? Aula a química antes da química do solo, a gente viu que a diferença de eletronegatividade aqui, ela não é muito alta, não é tão alta que faça com que a gente tenha uma ligação do tipo iônica, né? É uma ligação que é do tipo covalente polar, né? Então não é uma ligação 100% covalente, mas é uma ligação covalente, o que diz pra gente que esse H+ não vai ser disponibilizado para a solução do solo, né? E essa carga do oxigênio aqui não vai estar disponível para reter outros cátions se eu tiver H+ aqui, tá? Então, cada mineral, né, tem um valor de pH no qual ele vai estar com a carga zero. Então, no caso do
de um óxido, por exemplo, né? A gente pode falar aí num óxido de ferro. Vamos pegar o exemplo da goetita, né? O valor de pH no qual ela está com a carga zero é 6,7. Quer dizer, quando o pH do solo é 6,7, a gente tem o mineral dessa forma aqui. Todos os oxigênios ligados a H+, e o mineral sem carga. Se a gente aumentar o pH, né? O que a gente vai fazer com a concentração de H+? A gente vai diminuir a concentração de H+, na solução do solo, né? Automaticamente, gente, quando eu diminuo a concentração de H+, automaticamente eu aumento a concentração de OH-, né? A concentração de H+, mais a concentração de OH-, ela sempre vai dar 10 a menos 14, certo? Se a concentração de H+ diminui, então automaticamente a concentração de OH- tem que aumentar. Então, aumentou o pH, diminuiu o H+ em solução, automaticamente eu aumentei o OH-. O que o OH- vai fazer? Ele vai chegar aqui e vai tomar esse H+ aqui desse grupo e vai formar uma molécula de água. Então, vem o H- da solução, porque o pH aumentou, e reage com esse H+ aqui, tira o H da hidroxila e o solo fica com carga negativa, ele fica desprotonado, né? A gente fala que a gente tirou um próton quando a gente tirou o H+, né? Ele fica desprotonado. Ao contrário, gente, se a gente diminuir o pH em relação ao pH que esse mineral tem a carga zero, né, que é o valor de PCZ do mineral, se a gente diminuir o pH, eu vou diminuir a concentração de OH- e vou aumentar a concentração de H+ em solução. Né? Então, nesse valor, quando o pH do solo ele é exatamente o valor de PCZ, então vamos falar que a gente estivesse falando da goetita que tem 6,7. Se o pH do solo for 6,7, isso significa que a goetita vai estar sem carga nenhuma, certo? Porém, se o pH do solo for mais alto que 6,7, isso significa que eu tenho menos H+ em solução, eu tenho mais OH- em solução. Esse OH- reage com esse H+, tira ele daqui e forma carga negativa. Ao contrário, se o valor de pH do solo for mais baixo que o valor de PCZ do mineral, então aqui o pH é 6,7, o PCZ, o pH é 6,7, estou sem carga. Se o pH for 5,7, eu tenho menos OH-, né? E eu tenho mais H+ do que eu tenho nessa situação aqui. Quando eu aumento o H+, eu vou protonar esse grupo aqui e ele vai desenvolver carga positiva. Então, gente, os minerais que têm processo de formação de carga que é dependente de pH, né? Processo de geração de carga por protonação ou desprotonação, esses minerais, eles podem ter carga positiva ou podem ter carga negativa. O que a gente precisa para saber se ele vai ter carga positiva ou negativa? Eu preciso olhar para os valores de PCZ do mineral, que é específico para cada um, né? Então, percebam, a caulinita, o PCZ é 3,5, quer dizer, a caulinita ela tá com carga zero quando o valor de pH do solo é 3,5, tá? Bom, então a gente já viu, né, que cada mineral tem um valor de PCZ que é específico daquele mineral. Isso significa que cada mineral vai estar com carga zero num determinado valor de pH do solo, né? Mas, gente, uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: esses minerais eles não acontecem sozinhos, né? A gente não tem solos que tem só caulinita, que tem só óxido, eles vêm juntos, né? Em proporções variáveis. Então, eu tenho um solo que ele tem óxido e que tem caulinita. Alguns têm mais caulinita, outros têm mais óxido, mas eles vão ter os dois. E aí cada um vai estar numa condição. Então, vamos pegar um exemplo, né? A gente faz, pega um solo que está com pH corrigido, né? Está com pH aí de 6,5. O óxido, no caso da goetita, a gente tem vários tipos, né? Mas no caso da goetita, ele vai estar com um pouquinho de carga positiva. Por quê? Porque o valor de PCZ desse mineral aqui é 6,7. Isso significa que quando for 6,7 o pH do solo, ele vai estar sem carga aqui. Só que o valor de pH é um pouquinho mais baixo. Se o valor de pH é um pouquinho mais baixo, eu tenho um pouquinho mais de H+, né? Eu tenho uma concentração de H+ um pouco mais alta do que eu precisaria para tá todo mundo sem carga, né?
Por conta disso, esse mineral vai estar com carga positiva. E a caulinita? Bom, a caulinita, ela só vai estar com toda a carga dela. Aqui a gente fez uma representação, né? Não é a estrutura dela, mas ela vai estar com todas as cargas completas com H+ aqui, quando o pH do solo for 3,5. Só que o pH do solo é 6,5, quer dizer, é um pH bem mais alto do que 3,5. Se o pH é mais alto, significa que eu tenho uma concentração menor de H+, né? Eu vou ter a caulinita, ela só vai estar com carga zero quando o pH for 3,5. Por quê? Porque no pH 3,5 eu vou ter a concentração de H+ que eu preciso para neutralizar todas essas cargas, né? Como o pH é mais elevado, não tem tanto H+, tem mais OH-, né? Do que eu preciso, tá, gente? Entendam. Se o valor de pH é 7, eu tenho proporções iguais de hidroxila e de H+. Se o valor de pH é maior que 7, significa que eu tenho mais hidroxila do que H+. Se o valor de pH é menor que 7, significa que eu tenho mais H+ do que hidroxila, né? O pH vai até 14, por isso a metade, 7, eu tenho 50-50, tá? Mas não é isso que eu tô dizendo, eu tô dizendo assim, no caso da caulinita, a concentração de H+ em solução que precisa ter para que ela fique sem carga é a concentração de H+ que a gente tem quando o pH é 3,5. Se o valor de pH é mais alto do que 3,5, significa que a gente não tem a quantidade suficiente para deixar esse mineral com carga zero. O que vai acontecer? Eu vou ter algumas cargas bloqueadas, porque esse H+ faz ligação covalente, é um grupo oxigênio aqui, né? Faz ligação covalente. Mas eu vou ter várias outras cargas disponíveis. Por isso que eu tenho íons aqui, olha. E já para já falar com vocês, ó, um cálcio ocupa dois íons, dois sítios de carga negativa. Um potássio ocupa um alumínio ocupa 3, né? Porque tem a ver com as cargas desses elementos químicos, né? Bom, então quando a gente tem esses dois minerais no solo, num valor de pH, vamos pegar um valor de pH não corrigido, vamos esquecer esse 6,5. 5, né? Então eu tenho um solo com pH 5. A caulinita vai estar com carga negativa ainda assim, porque 5 é maior do que 3,5. E o óxido vai estar com carga positiva, porque 5 é menor do que 6,7, né? Então, essa é a realidade, né, que a gente tem na maioria dos solos brasileiros, né, principalmente naqueles solos mais intemperizados. A gente tem, então, argilas que estão com carga positiva e argilas que estão com carga negativa. E isso faz com que haja uma certa atração entre essas argilas e a formação de microagregados, então argilas que se juntam formando estruturas maiores que são do tamanho do grão de areia, né? A gente até já comentou um pouquinho sobre isso quando a gente estava lá falando sobre as fases do solo, né? Então, esses são os processos de geração de carga nos minerais 1 para 1, também nos óxidos e também na matéria orgânica do solo. Então, esse processo de desprotonação e protonação desses grupos, né, de oxigênio é o que vai fazer com que tenha geração de cargas nesses minerais. Bom, gente, eu vou comentar um pouquinho agora sobre os óxidos, né? E a gente tem uma infinidade de tipos de óxidos, eles têm várias diferenças, né? Mas eu não vou entrar muito nisso, tá? Eu só vou explicar alguns, assim, com mais detalhe. A goetita, a hematita, a gente vai falar com um pouco mais de detalhe, porque são óxidos muito comuns, né? Nos solos mais intemperizados, que são os solos que a gente tem aqui. Bom, a estrutura básica, né, dos óxidos geralmente é um octaedro de ferro, nesse caso, quando é um óxido de alumínio, um octaedro de alumínio, né? E eles têm, às vezes, só o oxigênio, às vezes tem a hidroxila, então tem uma certa variação aí na fórmula básica deles. Tem uma variação na forma que esses octaedros se agrupam, tá vendo? Né? A gente já vai chegar nisso daí também, né? Bom, a gente tem dois óxidos de ferro principais. Eu vou comentar um pouquinho também sobre um terceiro tipo, que é a ferridrita, que não é tão comum, mas é particularmente importante em algumas situações. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho dela, tá? A hematita e a goetita, né, então são os óxidos de ferro mais comuns. A hematita, ela vai acontecer em solos altamente temperizados e ela confere coloração vermelha.
A goetita ela também é muito abundante em solos altamente intemperizados, mas ela confere a coloração amarela para o solo, tá? Dependendo do material de origem também, gente, a gente pode ter uma formação intensa de óxidos, né? Tem alguns materiais de origem que são mais ricos em ferro, que eles também favorecem a formação de óxidos. Então pode acontecer da gente ter quantidades até expressivas de óxidos em ferros, em solos que não são tão intemperizados, né? E isso vai acontecer por conta dessa disponibilização, às vezes, de ferro, né? Pelos minerais primários desse solo, né? Mas assim, no caso dos solos mais intemperizados, esses óxidos, os óxidos de ferro, os óxidos de alumínio, eles vão responder por uma parte bastante importante dos minerais da fração argila, né? Então, 20, 30% às vezes da massa de um solo é só, né, de mineral de óxido de ferro, tá? E a mesma coisa para o óxido de alumínio, tá? Bom, às vezes, né, a gente pode ter também minerais de ferro formado em condições assim que a gente tem um certo alagamento, né, periódico. É, e esses minerais, eles não são tão bem ordenados, né? Eles são mal ordenados. É o caso da ferridrita. Então, a ferridrita é um óxido de ferro que é mais comum em ambientes aí que tem um pouco mais aí de disponibilidade de água, né? É um óxido de ferro que a gente chama de amorfo. A gente não tem unidades que se repetem num padrão tão certinho, né? Quanto a gente vê aí para hematita e para goetita, tá? E isso muda bastante as propriedades do mineral, né? Então, só para dizer para vocês que a gente tem uma infinidade aí de tipos de óxidos, eles acabam tendo propriedades também bastante variáveis, né? Bom, aqui alguns minerais primários que têm teores elevados de ferro, né? E que podem originar esses óxidos de ferro aí no solo, né? Só lembrando que esses óxidos de ferro, eles também não têm carga, assim como a caulinita, eles não são expansivos, né? Eles são formados por octaedros, né? O átomo de ferro, ele é o átomo central do octaedro, e ele é rodeado por oxigênios ou por hidroxilas, como a gente comentou. Então, a fórmula básica pode ser essa ou pode ser essa, tá? O ferro pode estar no estado de ferro 2 ou de ferro 3, vai depender um pouco aí se a gente está num ambiente mais redutor ou se a gente está num ambiente menos redutor, tá? Então, só para vocês observarem, né? Aqui nesse caso a gente está nessa estrutura aqui, o ferro rodeado por hidroxilas e aqui o ferro rodeado por oxigênios, formando de qualquer forma, né? Formando nos dois casos um octaedro. Da mesma forma como a gente comentou, né, para as argilas 2 para 1, a gente pode ter substituição isomórfica nos óxidos, tá? Na verdade, gente, a estrutura básica dos óxidos ela é muito simples. A gente tem ferro, alumínio ou outro cátion, né? Então, titânio, manganês, a gente tem outros óxidos. A gente vai conversar sobre os de ferro e alumínio só porque são os mais abundantes, são os mais comuns, mas a gente tem óxidos de outros elementos também. E esses óxidos, eles também podem ter substituição isomórfica, tá? Do elemento central. E é muito comum, é muito difícil a gente achar um óxido de ferro puro, né? Ferro só com oxigênio ou só com hidroxila, né? É muito comum que tenha substituição isomórfica. A diferença é que essas substituições isomórficas que acontecem nos óxidos, elas geralmente não originam carga neles. Então, aquela contribuição que a gente vê, né? Nas argilas do tipo 2 para 1, do processo de substituição isomórfica gerando carga, aqui não vai acontecer. E essa substituição isomórfica ela acontece geralmente no solo, no momento que o óxido está sendo formado, né? Então, é uma outra diferença aí, né? Às vezes o óxido pode também ser formado em outras condições, mas quando ele é formado no solo, como um mineral secundário, essa substituição isomórfica vai acontecer ali mesmo no solo, né, saindo o átomo de um elemento químico e entrando outro no lugar. Um outro aspecto importante da gente comentar sobre os óxidos é a questão da área superficial específica dos óxidos de ferro, né? Observem que a gente tem uma certa variação. Então, a hematita com uma área superficial específica um pouco menor do que a goetita, que tem uma área superficial específica um pouco menor também, até muito, né, do que a ferridrita, tá?
Geralmente, gente, quanto mais mal cristalinizado é esse mineral, né? Quanto mais mal ordenado ele maior a quantidade de área superficial que ele vai ter, né? Então é por isso aí que a ferridrita ela tem uma área superficial específica tão maior, tá? Aqui só para a gente observar que quando o pH, isso aqui são os valores de pH do solo, só para a gente ver qual que é a carga de cada mineral, tá? Então percebam que os óxidos amorfos, que tem um valor de PCZ muito elevado, eles vão acontecer no solo, gente, quase sempre com carga positiva. Por quê? Porque os nossos solos, eles não tendem a ser básicos, ser alcalinos, né? Os nossos solos tendem a ser ácidos. Então, a gente não tem solos aí com valores de pH tão elevados aqui na região do Cerrado, né? Não é nada comum isso daqui, um solo com pH 9, né? E a gente sabe que os óxidos amorfos até o pH 0 de 8,3 eles vão estar aí com carga positiva. Então, esses óxidos, eles quase sempre vão acontecer no solo com carga positiva. A goetita vai ter carga positiva também nos valores comuns de pH do solo, né? A gente, mesmo um solo corrigido, a gente vai elevar o pH aí para 6,5. E a goetita tem um PCZ de 6,7, né? Então, isso significa que ela tende a estar sempre com carga positiva. A hematita, ela vai depender do valor de pH do solo, então se a gente estiver falando de solos não corrigidos, ela provavelmente vai estar com carga positiva, mas em solos que a gente já conseguiu elevar um pouquinho o pH, que a gente está trabalhando aí num pH de 5,5, 6,5, né? A hematita já vai estar com carga negativa, tá? A gibsita, uma situação bastante parecida com a da hematita, né? E o humus, a matéria orgânica do solo, ela só vai estar com carga positiva se o valor de pH for muito baixo, né? Menos de 2. Então, a matéria orgânica nos valores normais de pH do solo, né? Ela sempre vai estar com carga negativa, tá? A gente não tem solos com valores de pH tão baixos. Mesmo naqueles solos que tiveram processo de acidificação, né, pela oxidação da pirita, por exemplo, a gente vai chegar em um pH de 3, 3,5, né? E a matéria orgânica ainda assim, ela vai ter mais carga negativa do que positiva, tá? E quanto mais a gente aumenta o pH do solo, quanto mais distante o pH do solo fica do ponto de carga zero, mais carga negativa a gente vai ter, né? Aqui não tem a caulinita, mas lembrando que o PCZ da caulinita é 3,5, então para cima de 3,5, que são os valores de pH normais dos solos, né? A caulinita, ela vai sempre estar com carga negativa, certo? Vamos comentar um pouquinho, né, sobre esses três minerais, a hematita, a goetita e a ferridrita. A gente já disse que a hematita ela é abundante em solos altamente intemperizados, né? E ela está associada, gente, a uma maior disponibilidade de oxigênio e temperaturas um pouco mais elevadas, né? Eu tô aqui comparando a hematita com goetita, tá? A goetita ela também é comum em solos altamente intemperizados, mas ela está mais associada a condições um pouco mais úmidas e de temperaturas às vezes um pouco mais amenas. Agora percebam que eu não tô são óxidos, né? A condição de formação dele, então, aquelas condições que também favorecem o processo de intemperismo intenso. Quando eu falo mais úmidas, eu não estou falando de alagados, né? Eu estou falando de que tem uma disponibilidade de água um pouco melhor. E quando eu falo de temperaturas um pouco mais amenas, eu não estou falando de temperaturas muito baixas, eu estou falando de temperaturas um pouco mais baixas do que aquelas que levam à formação de hematita, tá? E a ferridrita, né, ela tem um baixo grau de cristalinidade, ela tem molécula de água na estrutura, ela é comum, né, em solos que a gente tem alternância de ciclos de umedecimento e secamento, ambientes que têm teores de matéria orgânica mais alta, né, a gente já viu que quando falta oxigênio, a respiração ela é prejudicada, e quando o processo respiratório é prejudicado, a gente vai ter uma menor atividade da microbiota, então eu vou ter uma menor decomposição da matéria orgânica, né? Logo, ambientes alagados comumente têm também teores aí um pouco mais elevados de matéria orgânica do que aqueles ambientes onde a gente tem uma boa aeração, tá? A matéria orgânica, ela complexa o ferro, né? E é por isso que, e ela complexando ele, ela dificulta a formação de minerais que têm um grau mais elevado de cristalinidade, tá? É por isso que quando a gente está em ambientes aí que tem um pouco mais de matéria orgânica, a gente tende a formar mais
esses óxidos de ferro que são amorfos. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre os óxidos de alumínio, né? E aqui eu vou falar especificamente da gibsita, né? Que é o hidróxido de alumínio mais abundante nos solos, né? Em solos muito intemperizados, pode responder aí por 20 a 30% da massa ou até mais, né? As formas cristalinas da gibsita, elas são formadas, né, por lâminas de octaedros, né, unidos por pontes de hidrogênio e forças de dipolo induzido, né, aí depende um pouco aí da parte da molécula que a gente está avaliando. São minerais não expansíveis, eles também não têm carga, né, gerada aí pelo processo de substituição isomórfica. Tem um valor de PCZ bastante elevado, né, então nesse trabalho aqui foi identificado um valor de PCZ de 9,5, a gente vê que varia um pouco de autor para autor, né, aqui aparece com 5, então depende um pouco aí do tipo, enfim, do procedimento que foi feito para a identificação desse valor de PCZ, mas é, isso é um pouco complicado isso, mas é assim que funciona, né? Varia cada trabalho, às vezes pode encontrar valores um pouco diferentes, que tem a ver mesmo com variações que vão acontecer aí, né, no solo, enfim, nas condições de formação desses minerais. A superfície específica é bastante variável também, varia de 10 a 100, né, metros quadrados por grama. A CTC, uma CTC bastante baixa, né, então variando aí de 1 a 10. E a gente tem também o desenvolvimento de CTA, quer dizer, eles podem ter carga positiva, assim como os óxidos de ferro, né? É um pouco complicado a gente conversar sobre CTC quando a gente está falando de minerais de carga variável, né? Porque a gente já viu que depende do pH do solo, mas existe uma faixa que ele varia, né? Ele não consegue ficar muito alto, mesmo quando a gente está aí com pH mais alto, esse mineral ele não vai ter muita carga, então é por isso que a gente consegue ainda trazer esses valores aí. Bom, gente, nós então nessa aula nós comentamos sobre os principais minerais que a gente vai encontrar no solo, na fração argila. Comentamos também sobre dois processos de geração de carga, a substituição isomórfica, né? E o desenvolvimento de cargas por protonação e desprotonação, né? Então nós finalizamos essa parte, tá? E agora, na próxima aula, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a fração orgânica do solo e sobre o comportamento dos nutrientes no solo, tá certo? Até mais então.